Aqui é o professor Rafael Matheus, Colégio Liceu, Matemática Frente 2, hein? Essa aula é para a segunda série do ensino médio. A circunferência trigonométrica, arcos trigonométricos e arcos congrus será dividido em duas aulas. Iniciando aqui o conceito de arcos e ângulos, até para a gente nos nortear, até para a gente fazer uma revisão do que a gente vai aprender em seguida, seria interessante a gente observar o seguinte, ó. Considerando uma circunferência de centro O, com 3 pontos, né? Veja na figura aí. Esses 3 pontos. Ponto A, ponto M e ponto B, inseridos na circunferência, viu? O que nós vemos aqui? A gente pode ter duas possibilidades. A primeira possibilidade, quando o M está nesse pedaço menor aqui, nesse pedaço menor, esse caminho é um caminho mais curto entre A e B, beleza? Então, esse percurso que nós estamos vendo aqui, em cima da circunferência, é o nosso primeiro arco, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Nessa circunferência, quando a gente limita um pedaço dessa circunferência, a gente tem sempre um percurso menor e um percurso maior. Por isso que nós temos aqui esse ponto M para a gente nos nortear. O que seria uma circunferência trigonométrica? Dada a circunferência anterior, se a gente criar uma circunferência no eixo coordenado, né, onde tem o eixo x e o eixo y, de raio 1, a gente pode chamar essa circunferência de circunferência trigonométrica. No 9º ano, a gente começou a aprender sobre trigonometria. O que seria trigonometria? Seria as relações angulares de um triângulo retângulo, tá? Então, nós vemos aqui que ao limitarmos, né, essa circunferência com raio 1, né? Então, esse primeiro segmento aqui, ele também vai valer uma unidade. Esse segundo elemento, aqui, ó, de 0 até 1 no eixo x, também vai valer uma unidade. Isso serve também para os outros. Aqui vai ficar menos 1, porque é o lado simétrico, né, do eixo x. E aqui embaixo vai ficar menos 1, que é o valor simétrico de 1 no eixo y. Tá? E aí, o que nós fazemos aqui? Nós fixamos um ponto nessa circunferência, né, esse ponto P, que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, ao caminharmos no sentido anti-horário, nós estamos andando no sentido positivo na nossa circunferência trigonométrica, entenderam? E aí, se a gente andar no sentido horário, né, que é o sentido do relógio, nós vamos estar andando no sentido negativo na nossa circunferência trigonométrica. Fechou, galera? Essa circunferência trigonométrica, ela pode ser dividida em 4 partes. E cada parte dessa será chamada de quadrante, né? Então, aqui, nessa primeira parte aqui do ponto A, andando no sentido positivo da nossa circunferência, até esse ponto B, que eu vou marcar aqui para vocês, nós temos o primeiro quadrante, ok? No segundo quadrante, o que vai desse ponto B até o ponto C, vamos chamar de segundo quadrante. Tá vendo que a gente está andando no sentido anti-horário, né? No sentido positivo da nossa circunferência ou ciclo trigonométrico. Do ponto C até o ponto D, estamos andando no terceiro quadrante. E do ponto D até de volta ao ponto A, nós estamos andando no quarto quadrante. Tranquilo? E aí fica assim nossa circunferência dividida. Como uma circunferência ela possui 360 graus, e se a gente pegar esses 360 graus e dividir em 4 partes iguais, a nossa primeira parte, aqui, ó, ela vai valer 90 graus. Isso vale também de 90 graus para esse ponto D que nós criamos aqui, nós temos um ângulo de 180 graus. E aí, na sequência, a gente tem aqui um ângulo de 270 graus. É só somar 90 mais 90 mais 90. E, findando aí, nós temos a nossa circunferência completa. Perfeito?
ficando assim a nossa subdivisão. E o que seria um ângulo central numa circunferência? Construímos aqui novamente uma circunferência, né, de centro O, e ao traçarmos, né, colocarmos dois pontos fixados nessa circunferência, ponto A e ponto B, nesse caminho menor, nós chamaremos ele de arco, né? Arco AB. O arco AB ele pode ser representado com a seguinte notação: um tracinho aqui aboloado em cima, né? Simbolizando justamente esse arco, perfeito? E para esse arco, de frente a ele, nós temos um ângulo chamado de ângulo central. Todo ângulo aqui, ó, esse ângulo central, ele vai estar de frente com o arco da circunferência, perfeito? As medidas de um arco. Vejamos aqui o seguinte: ao traçarmos a primeira circunferência de raio R, o nosso ângulo alfa, para esse primeiro arco AB, ele é proporcional, tá vendo? Ele está de frente, ó. E temos esse ângulo, e para cada circunferência que nós traçamos e mantivermos esse ângulo aqui fixado, todos os outros arcos estarão de frente para esse ângulo aqui. Ou seja, esse ângulo ele não depende da medida de quem? Do arco, perfeito? Mas existe uma relação entre eles. Para compreendermos um pouco melhor sobre os ângulos centrais, vamos relembrar aqui os ângulos e seus submúltiplos, né? Então, quais são os submúltiplos do ângulo? A gente tem o grau, que é a unidade padrão de ângulo, né? Temos o minuto, que é um submúltiplo do grau, e o segundo, que é submúltiplo do minuto, beleza? Isso equivale a dizer o seguinte: que 1 grau ele tem 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E se quisermos transformar 1 grau direto em segundos, bastaria multiplicar 60 vezes 60. 60 vezes 60. 60 vezes 60 é igual a 3.600 segundos. Esse 360 graus ele equivale a uma volta completa no nosso ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica. Radiano. Um radiano é um arco cujo comprimento é igual ao do raio da circunferência. Né? Indicamos abreviadamente por rad, né? Como vemos aqui no nosso slide. Veja aqui a nossa figura. Traçamos aqui uma circunferência de centro O, cujo raio chamamos de R. Então, quando pegamos esse raio, entortamos ele, né? Pegamos aí, entortamos esse raio e encaixamos na nossa circunferência, esse arco ele vai ter o mesmo comprimento do raio. E aí a gente chama que a medida desse arco AB é igual a 1 radiano. Perfeito? Então vejamos aqui o próximo exemplo. A medida de um arco em radiano é a divisão do comprimento do arco pelo raio, tá? Então, vejamos aí, ó. Qual é a medida em radianos de um arco de comprimento 8 centímetros, pertencente a uma circunferência de 2 centímetros de raio? Solução. A medida do arco em radianos é o seguinte: você vai pegar o comprimento do arco, dividir pelo raio, e no caso aqui, como a gente tem 8 centímetros de comprimento de arco e 2 centímetros de raio, basta pegar 8 e dividir por 2. Isso vai ser igual a 4 radianos. Em uma circunferência, o comprimento total é 2π. Vimos isso aonde? No ensino fundamental, né? Que o comprimento de uma circunferência é 2π raio. Logo, se a gente for transformar em radianos o comprimento total de uma circunferência, nós temos a seguinte relação. Né? O comprimento total, 2π raio,
dividido por raio, corta o raio em cima e embaixo, ficamos com 2π, chamamos de 2π radiano. E aí nosso ciclo trigonométrico fica da seguinte maneira. Como cada quadrante tem 90 graus, então aqui a gente tem o primeiro quadrante de 0 a 90 graus, o segundo quadrante de 90 até 180 graus, o terceiro de 180 até 270 graus, e do quarto quadrante temos 270 graus até 360, retornando ao grau zero, beleza? E aí a gente pode associar como o comprimento total da circunferência, né, é 2π radiano, e uma volta completa nesse ciclo trigonométrico é 360 graus, a gente pode pensar no seguinte, ó, 360 graus dividido por 4 vai ser igual a 90 graus, ou seja, cada quadrante vai ter 90 graus. E aí, trazendo para radiano, então vai ficar 2π radiano dividido por 4 vai ser igual a π sobre 2. Simplificando aqui o 2 e o 4, vai ficar π sobre 2 radiano. Bacana? Então, vemos aqui, ó, π sobre 2 radiano. E aí, metade de π mais metade de π vai dar um π inteiro, π radiano. Metade, então vai ficar aqui, ó, nessa sequência. Temos π sobre 2 mais π, podemos multiplicar cruzado, né? 2π mais π, 3π sobre 2. Bacana? E aí, na sequência, temos 3π sobre 2 mais π sobre 2, 3 mais 1, 4, 4π. O 2 repete, porque é uma soma de frações, 4 dividido por 2, 2π. Chegamos aqui a 360 graus, perfeito? Espero que vocês tenham entendido, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos resolvidos. Queremos determinar em radianos a medida equivalente ao ângulo de 120 graus. Lembrando que o π radiano equivale à metade da circunferência, ou seja, 180 graus, basta utilizarmos uma regra de 3, né? Onde nós temos duas grandezas, radiano e graus, que são, na verdade, proporcionais, né? E aí a gente relaciona π equivalente a 180 graus. E como nós queremos saber a medida em radianos, vamos chamar de x. E a medida que nós queremos em radianos é 120 graus. Multiplicando o cruzado, temos 180 vezes x, aqui ó, 180 vezes x, 180x. Π vezes 120, 120π. Passando o 180, que está multiplicando, dividindo, temos 120π sobre 180. Cortando 0, fica 12 sobre 18. Podemos simplificar ainda por 6, porque 12 e 18 daria para dividir por 6. Então, 12 dividido por 6 é 2, repete o π. 18 dividido por 6, 3. Então, fica 2π sobre 3 radianos. Essa é a medida de 120 graus. Show de bola, galera? Então, seguindo aí. Segundo exemplo. Vamos determinar em graus a medida equivalente a π sobre 6 radiano. Mesma coisa. Usando regra de 3, primeira grandeza radiano em graus. Não importa a ordem, né? Desde que você mantenha essa sequência. Um seja radiano e o outro seja graus. E aí a gente começa em π equivalente a 180. Professor, podemos utilizar 2π equivalente a 360? Pode sim, sem problema. Mas é interessante a gente trabalhar com números menores, né? E aí nós queremos aqui π sobre 6
equivalente a x, né? Multiplicando o cruzado, né? Fazendo cruz credo, π vezes x, vai ser igual a π sobre 6 vezes 180, pegando o π e passando dividindo, né? Então ficamos com essa divisão aqui, 180 vezes π sobre 6 sobre π. Olha só, observem que 186 nós conseguimos simplificar. Dá para dividir por 6. Vai ficar aqui no caso x igual a 180 sobre 6. Quanto é 180 dividido por 6? Esse número é o 30, tá? Então, ficamos aí com π sobre 6 igual a 30 graus. Mais um exemplo. Determinar em graus a medida equivalente a 1 radiano. Novamente, regra de 3. π equivalente a 180, 1 equivalente a x, multiplicando o cruzado, ficamos aí com 180 sobre π radiano. Agora veja só, nós temos o valor dessa constante π, né? π equivale a 3,1416, é um número irracional. Então, a gente pode arredondar esse π para 3,14. Então, o nosso valor de x, se a gente quiser um valor mais aproximado, a gente tem aí 180 graus dividido por 3,14, que é aproximadamente 57 graus. Show de bola? Então, 1 radiano equivale a aproximadamente 57 graus. Vamos aplicar esse conhecimento que a gente acabou de aprender nos ângulos de um relógio. Vejamos aqui um quarto exemplo. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem resolver esse problema. Qual seria o ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 8 horas e 20 minutos? Só lembrando que quando o ponteiro maior do relógio, que é o ponteiro dos minutos, se desloca, o ponteiro pequeno, aparentemente, parece que ele fica imóvel, né? Mas, na verdade, ele também se desloca proporcionalmente ao seu respectivo arco, né? Enquanto o ponteiro maior se desloca um pouco mais rápido, o ponteiro menor se desloca um pouco mais devagar, que é o ponteiro das horas. Então, tentaram fazer aí? Então, vamos lá. Observem aqui o nosso relógio. Observem que se a gente pegar o 360 graus e dividir em 12 partes, então a gente tem 360 graus dividido em 12 partes, cada pedacinho desse equivale a 30 graus. Equivale a 30 graus. Então, nós temos aqui 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus. Isso quer dizer que do 4 até o 8 nós temos 1, 2, 3, 4 vezes 30, que é 120 graus. Perfeito? Show de bola. Mas o que falta ainda é esse pedacinho aqui que não calculamos. Por quê? Como eu disse, o ponteiro grande ele se desloca um pouco mais rápido. O ponteiro pequeno ele desloca proporcionalmente no arco de uma unidade do 8 para o 9, tá bom? Então vamos calcular esse pequeno pedacinho aqui. Podemos lembrar que a cada 60 minutos o ponteiro das horas ele percorre 30 graus, que nem a gente fez a continha aqui, né? Então a cada uma volta do ponteiro grande, nosso ponteiro pequeno ele anda 1 hora, tá? Ele anda 60 minutos aqui embaixo. E aí a gente pode calcular da seguinte forma.
Então, 60 minutos está para 30 graus. Logo, esses 20 minutos, né, que nós temos aqui, ele vai valer x, multiplicando cruzado. Então, vai ficar x vezes 60, 60x, que vai ser igual a 30 vezes 20. Vai dar 600. Pegando os 60 e dividindo aqui, passando dividindo, está multiplicando, passa dividindo, nós temos 600 dividido por 60. Isso equivale a 10 graus. Bom, vejamos aqui então que esse ângulo x, ele vale 10 graus, totalizando aí 120 mais 10 é igual a 130 graus. Perfeito? E com isso finalizamos a nossa primeira aula, tá? Fique atentos à nossa próxima aula também sobre o ciclo trigonométricos. E até a próxima.